bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Thalita Martins, eu vou compartilhar com você um devocional nesta manhã de terça-feira, uma breve palavra, e nesta semana estamos meditando baseado no livro de Mateus, capítulo 5, onde Jesus ele diz que nós devemos ser sal e luz. E eu quero ler com você esse texto, amém? Eu te convido a abrir a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí com você, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Hoje em dia existem vários, e ali você tem, a Bíblia em várias línguas e também diferentes traduções, mas todas dizem a mesma coisa, amém? Então, te convido a ler Mateus 5, do verso 13 ao verso 16, apenas 3 versículos. E o título diz assim: O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que está nos céus. Amém? E então a gente continua meditando nesse texto. Começamos ontem, falamos um pouquinho, e hoje vamos continuar, amém? E antigamente o sal, ele era vital. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas o sal, ele era de suma importância, não digo para a sobrevivência em si, mas ele era um artigo muito importante, porque na época, antigamente, o sal, que é um tipo de mineral, ele tinha propriedades medicinais. Aliás, ele tem, propriedades medicinais, então ele era utilizado como antisséptico natural, muitas vezes para limpar algum ferimento, pôr no machucado, e ali ele tinha ação de matar bactérias. O sal, ele também era utilizado para preservar comida. Ontem eu citei isso daqui, mas principalmente em lugares muito quentes, Então, carnes, por exemplo. Então, ele era utilizado para preservar aquele alimento, para que durasse mais tempo, porque não existia geladeira, e mesmo depois que passou a existir, era um artigo caro, então nem todas as pessoas tinham acesso à geladeira. Mas aqui nas Escrituras, Jesus ele adverte, ele está aqui advertindo os discípulos sobre, falando do sal, sobre perder os seus sabores. Então ele fala para os discípulos, Jesus está ensinando eles e fazendo uma comparação, parábola, como Jesus ensinou muito, Jesus deixou muitos ensinamentos através de parábolas. Naquela época, o sal, o que eles utilizavam, ele era tirado do Mar Morto. E um depósito, então, se formava, de uma mistura impura de sal, e formava uma substância, tipo um giz, que se assemelhava com o verdadeiro sal, mas ele não tinha nenhuma propriedade. Ele se aglomerava ali, na verdade, não era o sal propriamente dito, era uma impureza do sal, como se fosse um resquício dele, porque ele em si não tinha as mesmas propriedades que o sal. Então, com o passar do tempo, o verdadeiro sal ele se dissolveria.
e deixava esse resíduo inútil, literalmente inútil, porque ele não servia para nada senão para jogar fora, né? Para jogar na terra. Então, Jesus aproveita disso para ensinar. E vamos falar sobre algo, né, que é muito frustrante quando alguma coisa, uma comida, ela é sem sal, né? Porque não tem graça. Vamos falar a verdade, não dá para comer uma comida sem sal, não é verdade? Então, Jesus, ele, com esse exemplo aqui, com essa comparação, ele traz exatamente isso. Ele quer nos trazer, né, essa lembrança para que a gente conserve a nossa própria propriedade, vamos dizer assim, do sal, para que a gente continue a ter um impacto sobre o mundo, sobre a igreja, né? Mas na igreja, na sociedade, porque se nós formos insossos, porque uma comida sem sal ela é insossa, ninguém quer comer uma comida sem sal, não é verdade? Então ela não faz diferença, então ela é deixada de lado, ou como o sal aqui que era jogado fora, que ele não servia para nada, a não ser pisoteado, como Jesus fala aqui na parábola. Então, se a gente trazer isso para a nossa vida, que tipo de pessoa nós temos sido, né? Uma pessoa insossa, sem sal? Ou como diz um ditado popular, nossa, aquela pessoa é sem sal, sem açúcar, quer dizer, não tem gosto, sabe assim? E não, Jesus ele chama a igreja para dar sabor, né? Para a vida, para a cultura, para a sociedade. E com isso, também sendo luz, né? Que é o que fala aqui também no texto, a luz ela brilha. E aí, quando nós somos luz, a gente se opõe ao impacto do pecado e do mal que tem, né, no mundo, que jaz no mundo maligno. Então o mal ele predomina, mas nós precisamos salgar, trazer essa diferença, ou brilhar, deixar a nossa luz brilhar, para que incomode mesmo, para que o mundo seja um lugar melhor, né? Mas não por nossa causa, mas sim por causa de Cristo em nós. E o Senhor, ele nos convida a isso. Eu quero só frisar aqui o que falou muito comigo nesta manhã, aqui no texto que nós lemos em Mateus, o versículo 16, que fala assim: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Ou seja, quando nós deixamos a nossa luz brilhar diante dos homens, né? Então, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na igreja onde você frequenta, enfim, aonde você estiver, quando você deixa a sua luz brilhar diante dos homens, eles vão enxergar as suas boas obras, né? Eles vão ver uma diferença em você, e isso vai glorificar a Deus, né? E que está nos céus, e automaticamente o nome dele vai ser glorificado, automaticamente essas pessoas vão se interessar, né? Por essa luz que está brilhando em você, ou como eu disse ontem, da ministração de sábado que nós ouvimos, o pastor deu um exemplo também muito interessante, porque aqui está falando sobre o sal, né? Voltando para o sal. O sal demais, ele salga. E o que ele faz? Ele dá sede. Então, quando você vive mesmo esse evangelho de verdade, salga onde você está, as pessoas vão ver algo diferente também e vão sentir sede. O que é isso que você tem? Eu também quero. E a sede nós matamos com o quê? Com água. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é água, que purifica, que nos limpa, que restaura, que sara. Então você vem e provoca sede nessa pessoa, e depois você vem com a palavra de Deus que vai sanar, né? Saciar a sede, porque ele é a água viva. E dele
né? Fluem rios. Então, é só nele que a pessoa vai se sentir saciada e com a sua sede, né, vai matar a sede dessa pessoa. Então, que você seja mesmo, salgue a vida de alguém, que a sua luz brilhe muito e que Cristo seja revelado através da sua vida. Amém? E para encerrar, um versículo que se encontra em Romanos 12, 21, que diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vamos orar. Pai querido, poderoso, obrigada, Senhor, por esta manhã, obrigada por esta palavra que nos encoraja. Muito obrigada, a Deus, que em nome de Jesus, cada um, Senhor, que está ouvindo nesta manhã esse devocional, possa mesmo se decidir, Deus, viver para Ti, fazendo a diferença onde o Senhor permitir que eles cheguem, que a luz brilhe tão forte, Senhor, que eles enxerguem algo diferente em nós e que nós, aonde a gente chegar também, nós possamos trazer sabor, salgar este lugar, Senhor, a vida das pessoas que estiverem ao nosso redor, para que o Teu reino chegue. Em nome de Jesus, faça, Senhor, conforme o Teu querer em nós e através de nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Nos dê uma ótima terça-feira. Amém?